O país está a passar por uma carência de medicamentos e de meios de diagnóstico laboratoriais. O Ministro da Defesa e Administração Interna dá posse a novas chefias policiais. São Tomé e Príncipe passou a presidência do chefe do Estado dos maiores generais das Forças Armadas da CPLP à Guiné-Bissau. Muito boa noite, seja bem-vindos ao Telejornal. Abrimos este serviço noticioso com o comunicado do Conselho de Ministros que passo a ler na íntegra. O Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional esteve reunido na terça-feira, dia 21 de maio de 2024, às 12 horas, no Palácio do Governo, em São Tomé, na sua 53ª sessão ordinária, sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Patrício Emerito Trovoada. Assim, tendo em conta os diversos assuntos nacionais e internacionais analisados, o Conselho de Ministros vem informar o seguinte. Primeiro, produtos hospitalares. O Conselho de Ministros foi informado pela Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher que não há ruptura de estoque, mas que existe escassez devido ao atraso nos navios e que estão a ser feitos esforços para resolver a situação. Segundo, preço dos combustíveis. Depois das negociações e do acordo com transportadores e revendedores, o Conselho de Ministros debateu e aprovou alterações à estrutura de preços, garantindo que não haverá qualquer aumento para o consumidor final. Foram aprovadas ainda regras para a reexportação do combustível. Foi decidida a implementação de um mecanismo de controlo da qualidade e quantidade de combustível vendido ao consumidor final nos postos de abastecimento. Terceiro, emissão de passaportes. Foram aprovadas medidas de caráter urgente para solucionar os constrangimentos verificados no atraso na emissão de passaportes requeridos em Portugal. Quarto, programa de estágios para jovens. Foi analisada e decidida a implementação de um programa de inscrição, ou seja, de inserção na vida profissional. Quinto, empoderamento feminino. Foi decidido encorajar as ONGs nacionais que trabalham com as problemáticas das mulheres e com empoderamento feminino a concorrerem para o Fundo da Organização Internacional da Francofonia. Sexto, atribuição de nacionalidade. Foram aprovados 10 processos de atribuição de nacionalidade por naturalização que estão em tramitação há mais de 9 anos e tomadas medidas para garantir maior celeridade desses processos. Sétimo, contencioso aduaneiro. Foi aprovada a alteração do regime de contencioso aduaneiro de 1944 e criado um quadro de segurança jurídica e melhores práticas internacionais para operadores econômicos e todos os demais utentes dos serviços aduaneiros. Foi também aprovado o regime geral das infrações fiscais aduaneiras. Oitavo, situação internacional. O Conselho de Ministros condenou a tentativa de golpe de Estado registrada na República Democrática do Congo e lamentou as vítimas mortais. O Conselho de Ministros manifestou ainda consternação pelo falecimento do presidente e do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão num acidente de helicóptero. Feito em São Tomé, aos 22 de maio de 2024, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares e da Coordenação do Desenvolvimento Sustentável, Lúcio Magalhães. Este foi o teor do comunicado do Conselho de Ministros.
O país está a passar por uma carência de medicamentos e de meios de diagnóstico laboratoriais. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Ordem dos Médicos e o Sindicato dos Médicos, por meio de um comunicado conjunto tornado público. A Ordem dos Médicos Santo Tomé e Príncipe e o Sindicato dos Médicos Santo Tomé e Príncipe vêm acompanhando de forma apreensiva a alarmante situação dos medicamentos nas unidades de saúde do país. Há mais de 2 meses que estamos vivenciando uma crise sem precedentes de medicamentos e de meios de diagnóstico laboratorial que põe em risco a vida de qualquer cidadão que de repente se encontra em uma situação de necessidade destes medicamentos. Em separado, tanto a Ordem como o Sindicato já manteve encontros com a direção do hospital, os delegados distritais e a ministra da Saúde. Todas estas entidades assumiram que estamos perante uma situação de carência de medicamentos, mas a resolução do problema não nos foi garantida, alegando que os constrangimentos têm a ver com as dificuldades financeiras do país. No último encontro do sindicato no Ministério da Saúde, foi-nos informado a previsão de chegada de um lote de medicamentos para o dia 10 de junho próximo. Até lá, é importante que tanto a população como as entidades judiciais deste país saibam em que condições estamos a trabalhar, para evitar situações de agressão física ou de injusta imputação de responsabilidades para com os médicos e outros profissionais de saúde que, neste preciso momento, estão forçosamente, por conjuntura de circunstâncias, a realizar ações médicas fora do que são as normas, tanto do ato médico como do conhecimento científico, simplesmente na tentativa desesperada de salvar vidas. A reclamação dos médicos e enfermeiros de falta de medicamentos, consumíveis, meios técnicos e recursos humanos vem sendo uma rotina no nosso país, mas dizemos que a atual situação é gravíssima. Não temos soros apropriados para o tratamento da maioria das situações clínicas, nem para a realização de cirurgias, nem para a cura das feridas. Os antibióticos mais eficazes estão escassos, obrigando a um grau de racionalização inaceitável e perigosa, que não garante a cura dos doentes. Muitos dos profissionais, perante estas dificuldades recorrentes, encontram-se frustrados, indignados e esgotados. Vêm em muitas situações a vida e saúde dos doentes e a sua conduta profissional postos em causa. Temos a esperança de que o mais breve possível se consiga dar resposta a estas necessidades e garantimos continuar a dar de nós o maior esforço para cada cidadão que de nós precisar. Os membros da Ordem dos Enfermeiros foram recebidos na Presidência da República. À saída do encontro, a bastonária da Ordem, Jarda Costa, disse que se tratou de um encontro de cortesia para a apresentação da organização. A Ordem tem outra visão. A Ordem é para organizar mais a classe. Nós fomos eleitos, então decidimos fazer essa visita de cortesia a todos os órgãos de soberania. O presidente mostrou, como é que eu posso dizer, sensível, mostrou disponibilidade em colaborar com a Ordem. O primeiro-ministro Patrício Trovoada participou esta quinta-feira na tomada de posse do presidente do Tchad, Mamata Deby. O ato de empossamento aconteceu na capital Djamena, na presença de vários chefes de Estado e dos governos africanos. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, participou esta quinta-feira na cerimônia de tomada de posse do novo presidente do Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. A cerimônia, que decorreu no emblemático Palácio das Artes e Cultura, na capital de Djamena, contou com a presença de vários chefes de Estado, de governo e representantes de vários países africanos e não só. Mahamat Idriss Déby Itno foi impulsado
após ter vencido as eleições presidenciais do passado dia 6 de maio. O general havia assumido o poder como presidente de transição do Tchad após a morte do seu pai Idriss Déby Itno em abril de 2021, quando comandava o exército na luta contra rebeldes no norte do país. Mahamat Idriss Déby Itno é o 7º presidente da história da República do Tchad, país que tornou-se independente em 1960. O ministro da Defesa e Administração Interna deu posse esta quinta-feira nos cargos de vice-comandante e inspetor da Polícia Nacional, Teresa Santiago e Agostinho Andrade. Ambos os responsáveis foram primeiro graduados nas patentes, respectivamente, de superintendente e intendente. É a primeira vez que o Comando-Geral da Polícia Nacional tem uma mulher como vice-comandante. Um facto enaltecido pelo ministro Jorge Amado e reconhecido por Teresa Santiago como uma vitória para as mulheres da instituição. É pela primeira vez que uma mulher é chamada a desempenhar a função de vice-comandante da Polícia Nacional. Parabéns e desejo que entenda que a segurança nacional é o fator primordial para a nossa existência. Sem a segurança não há paz, sem paz não há desenvolvimento. Facto que confiamos em vós, a vice-comandante e o inspetor-geral. Estou feliz. É uma honra ser a primeira mulher nomeada como segundo comandante-geral da Polícia Nacional. Também é uma vitória para as mulheres da Polícia Nacional. E vou cumprir com lealdade e dedicação pela minha instituição. A Polícia Nacional é feita de equipas e não trabalhamos isolados, logo é consensual. E é possível darmos o nosso melhor para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe e a segurança do país. O ministro da Defesa e Administração Interna apelou à entrega desses 2 novos responsáveis para, juntamente aos restantes membros do Comando-Geral da Polícia Nacional, possam contribuir para salvaguardar a segurança da população e dos seus bens. Junto ao comandante e aos demais elementos das forças, possam permitir que nós, os santomenses e todos que vivem neste país, possam ter uma noite tranquila, possam perspectivar futuro, possam viver sem estresse do que poderá acontecer, portanto, a sua vida e os seus bens. Daí que é com grande orgulho que hoje vos imposto para esta nobre função, aguardando de vós toda a dedicação, todo o empenho, toda a sapiência para o bem da nossa democracia e do nosso país. O governo nomeia pela primeira vez uma mulher para segundo comandante-geral da Polícia Nacional. São Tomé e Príncipe passou a presidência dos chefes de Estados-Maiores Generais das Forças Armadas da CPLP à Guiné-Bissau. Foi durante a 25ª reunião que decorreu em Bissau, em que São Tomé e Príncipe foi representado pelo Brigadeiro-General João Pedro Cravite. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro-General João Pedro Cravite, participou na 25ª reunião de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP, que teve lugar na Guiné-Bissau esta semana.
O encontro teve como objetivo a promoção de ações que visam garantir a segurança e a estabilidade dos países da comunidade lusófona. São Tomé e Príncipe, que acolheu esta reunião magna em 2023, fez a passagem de pasta a Guiné-Bissau, que assumiu assim a presidência do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da CPLP. Durante a sua participação na referida reunião, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe aproveitou para fazer contactos bilaterais com os chefes do Estado-Maior-General e representantes de outros países, com o objetivo de estreitar ainda mais as relações de cooperação entre as Forças Armadas desses países. Os chefes do Estado-Maior-General e representantes dos Estados-membros da CPLP realizaram visitas de cortesia ao primeiro-ministro Rui Duarte de Barros e ao presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Orquestra Social Rizoma dá espetáculo em São Tomé. Veja já a seguir. Um total de 7.500 alunos de 16 escolas secundárias do país foram beneficiados com um programa de empreendedorismo no ensino secundário que tem como objetivo impulsionar o capital humano e instruir para a aquisição de competências que promovam o espírito empreendedor. O resultado foi tornado público esta quinta-feira num workshop promovido pelo Ministério da Educação. A disciplina profissionalizante de empreendedorismo tem sido ministrada nas escolas desde 2020 para alunos do ensino secundário. Para a apresentação dos resultados da implementação da matéria, o Ministério da Educação realizou este workshop com o tema Empreendedorismo na Transformação Nacional, Visão de Futuro. E hoje concluímos que o programa está implementado e consolidado dentro do Ministério da Educação. Tivemos bons resultados, atualmente são beneficiados 13.500 estudantes aproximadamente a nível nacional em 16 escolas do país. Dentro do programa, atualmente 3.200 estudantes concluíram o ciclo de empreendedorismo. Este ciclo da disciplina permitiu trazer para a sociedade jovens com capacidades que sejam capazes de promover o surgimento de iniciativas, inovações e sinergias com empresas existentes ou empresas individuais que venham a surgir. Não nos bastou números, tivemos que alicerçar nos resultados. A regulação para que a formalidade dos projetos dos jovens fosse uma realidade. Hoje, interagimos num ecossistema que concorra para que os jovens vejam as suas iniciativas acarinhadas e desenvolvidas. Estamos, por isso, nos referindo à Reina. Núria Patrícia começou a estudar empreendedorismo na 10ª classe e testemunha que a disciplina mudou a sua forma de viver e de enxergar o mundo. Empreendedorismo serve também para conseguirmos conquistar nossas coisas mesmo sem depender dos outros. Porque hoje em dia, para conseguir alcançar os meus objetivos, eu também faço o meu plano empreendedor e planeio as minhas atividades, as minhas rotinas para conseguir alcançá-la. A maior relevância que eu vejo a estudar empreendedorismo na escola é que só o nome já diz empreender. Empreendedorismo é ensinado na escola, mas é muito além da escola, porque a escola nos ensina a ser empregados. Empreendedorismo nos ensina a ser chefe de nós próprios. O representante da ministra da Educação reconheceu o aumento do espírito empreendedor por parte dos jovens, mas defende que é preciso haver mais diversificação. O menino não é só entrar no mundo de negócio, é ter outras ambições, ter outras visões e é assim que nós poderíamos chegar ao objetivo desejado. Então, a política do Ministério da Educação, Cultura e Ciência de implementação do programa Empreendedorismo no ensino secundário, superior e privado é, sem dúvida, uma aposta ao futuro e ao desenvolvimento do país, da comunidade e do próprio empreendedor, tornando-lhe empresário
e também de inovação. O consultor das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial referiu que a disciplina poderia abranger também as universidades. Seria importante trabalhar com a universidade porque o caminho que levam os estudantes quando saem da escola é curso superior. E consideramos que os acadêmicos deveriam ter estas valências para intervir nos programas econômicos do país. A aplicação do empreendedorismo nas escolas insere-se no quadro do Programa de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências, financiado pelo Banco Mundial e com assistência técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. A nacionalização das roças e a reforma agrária em São Tomé e Príncipe estiveram no centro de uma palestra realizada no país. Gerard Siebert, académico e investigador alemão, destacou as razões do fracasso do processo de nacionalização das antigas roças coloniais nas ilhas. Há sensivelmente 50 anos, o arquipélago de São Tomé e Príncipe era dominado pela economia de plantação, com a monocultura do cacau na linha de frente da balança comercial. Daí que, com a chegada da independência das ilhas, a nacionalização das antigas roças coloniais foi uma das primeiras medidas adotadas pelas autoridades. A nacionalização das antigas roças é a única opção na altura. Acho que na altura, neste contexto, não havia outra opção. Por exemplo, vamos ficar independentes e estrangeiros vão ficar em frente da gestão das roças. Acho que esta questão não se podia colocar. Gerard Siebert, académico e investigador alemão, foi orador da palestra sobre a nacionalização das roças em São Tomé e Príncipe. 90 e tal % em termos da produção, em termos das receitas da exportação, em termos da mão de obra, a estrutura dominou completamente a economia de São Tomé e Príncipe. Alguns anos depois, a nacionalização das roças resultou em fracasso. Porque o Estado, como gestor, o Estado novo de São Tomé e Príncipe, não tinha, digamos, estas condições, a experiência, os conhecimentos para, digamos, realizar este projeto. Como consequência do fracasso, já nos anos 90 do século passado, o Estado viu-se obrigado a proceder à reforma agrária com a privatização das estruturas agrícolas. Toda aposta na diversificação da produção agrícola passou a ser uma responsabilidade dos privados. A Luz do Luar foi o tema de um espetáculo da Orquestra Social Rizoma, apresentado em São Tomé, uma sessão que contou com a participação especial da pianista Mariana Ribeiro. Foi o primeiro espetáculo com entradas pagas da Rizoma. A Orquestra Social, iniciada em São Tomé e Príncipe em 2022, e que conta já com várias dezenas de músicos com idades que vão dos 5 aos 19 anos. O nosso grande objetivo é que no Rizoma possam dar asas aos seus sonhos, possam ter a oportunidade de aprender música, de entrar no espírito da família. O espetáculo contou com a participação especial da pianista Mariana Ribeiro, que foi voluntária durante vários meses na Orquestra Rizoma. Eu, antes de vir para São Tomé, eu fazia muitos concertos na Alemanha. Fazia também em grupo, não só a solo, também fazia em grupo, e depois vim para São Tomé fazer o voluntariado e trabalhar com a orquestra, e aí fiz como uma pequena pausa, porque estava mais na área pedagógica, a ensinar, a dar aulas de piano e de música, e agora para este concerto foi uma motivação para eu continuar a tocar. A pianista, que começou a tocar com apenas 7 anos, ganhou o gosto pela música através do incentivo familiar. Ser pianista é bastante difícil, mas no final de tudo os frutos que colhemos são maravilhosos, porque é muito trabalho e depois
no final é uma gratidão. E gostei bastante também, primeira vez que eu a vejo a tocar. A Orquestra Social Rizoma é apoiada pelo Procultura, um projeto gerido e cofinanciado pelo Instituto Camões e financiado pela União Europeia. Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou de surpresa as eleições legislativas antecipadas, notícia para ser desenvolvida depois do intervalo. Para trás também ficou o telejornal desta quinta-feira. Obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã, à mesma hora, às 20. Até lá.